o advogado de Jair Renan Bolsonaro, Admar Gonzaga, comunicou ao Poder 360 nesta quinta-feira 24 que a Polícia Civil do Distrito Federal efetuou a apreensão do celular, um disco rígido e anotações pertencentes ao filho de Jair Bolsonaro. Essas ações ocorreram no âmbito das diligências realizadas em relação a alegações de lavagem de dinheiro. Por meio de um comunicado, Gonzaga declarou que Renan recebeu a notícia com surpresa, mas que mantém tranquilidade absoluta diante da operação em curso. Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida. A defesa informa que foi recém-constituída e que, por isso, não obteve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão. Admar Gonzaga foi ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral entre 2017 e 2019, nomeado por Michel Temer. Renan Bolsonaro está sob investigação por suspeita de envolvimento em estelionato, falsificação de documentos, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República entregou, na última sexta-feira, 22, a proposta de acordo para um grupo de 10 golpistas, que participaram dos atos de 8 de janeiro deste ano, e que já são réus em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Para participar do acordo, que prevê a adoção de medidas alternativas para o cumprimento da pena, os golpistas deverão confessar sua participação nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e na incitação aos atos golpistas. Ao aderir ao acordo, os réus se comprometem a deletar suas contas em todas as redes sociais, pagamento de multa, 300 horas de prestação de serviços à comunidade e terão que participar de curso sobre democracia. As multas variam entre R$ 5.000 e R$ 20.000 e estão distribuídas conforme as possibilidades financeiras de cada réu. Caso o golpista opte pelo acordo com a PGR, a ação penal que tramita no STF será imediatamente suspensa. Caso os réus não cumpram as medidas previstas no acordo com a PGR, as ações voltam a tramitar no STF, e os golpistas ficarão sujeitos às penas impostas pelos ministros da Corte. Não há possibilidade de recurso, caso o acordo seja quebrado. Mais que os crimes cometidos pelo ex-patrão, o tenente-coronel Mauro Cid tem exposto na delação à Polícia Federal o comportamento imaturo e birrento de Jair Bolsonaro, que, segundo o militar, buscava desesperadamente quaisquer indícios de fraudes para contestar a derrota para Lula nas urnas, em 30 de outubro. Em novo trecho da delação, divulgado pela revista Veja, Cid diz que Bolsonaro tinha certeza que iria ganhar as eleições, e, após a derrota, repetia chiliques como um mantra. Fui roubado, fui roubado. O PT vai destruir o Brasil, afirmava Bolsonaro, segundo o militar. Cid ainda teria relatado à PF que a frustração com a derrota foi tamanha que teria causado a erisipela, uma infecção na perna decorrente da queda de imunidade. Bolsonaro também indagava ao ajudante de ordens o que iria fazer com o povo que está na rua, em relação aos apoiadores que se aglutinavam nas portas dos quartéis, após ele ter incitado há anos que poderia convocar um golpe de Estado caso fosse derrotado. O presidente queria encontrar uma fraude. Isso ele realmente queria. Em cima da fraude daria para fazer alguma coisa, afirmou o tenente-coronel, sem definir o que seria alguma coisa. A Procuradoria-Geral da República entregou, na última sexta-feira, 22, a proposta de acordo para um grupo de 10 golpistas, que participaram dos atos de 8 de janeiro deste ano, e que já são réus em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Para participar do acordo, que prevê a adoção de medidas alternativas para o cumprimento da pena, os golpistas deverão confessar sua participação nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e na incitação aos atos golpistas. Ao aderir ao acordo, os réus se comprometem a deletar suas contas em todas as redes sociais, pagamento de multa, 300 horas de prestação de serviços à comunidade e terão que participar de curso sobre democracia. As multas variam entre R$ 5.000 e R$ 20.000 e estão distribuídas conforme as possibilidades financeiras de cada réu. Caso o golpista opte pelo acordo com a PGR, a ação penal que tramita no STF será imediatamente suspensa. Caso os réus não cumpram as medidas previstas no acordo com a PGR, as ações voltam a tramitar no STF,
e os golpistas ficarão sujeitos às penas impostas pelos ministros da corte. Não há possibilidade de recurso, caso o acordo seja mais que os crimes cometidos pelo ex-patrão. O tenente-coronel Mauro Cid tem exposto na delação à Polícia Federal o comportamento imaturo e birrento de Jair Bolsonaro, que, segundo o militar, buscava desesperadamente quaisquer indícios de fraudes para contestar a derrota para Lula nas urnas, em 30 de outubro. Em novo trecho da delação, divulgado pela revista Veja, Cid diz que Bolsonaro tinha certeza que iria ganhar as eleições e, após a derrota, repetia chiliques como um mantra. Fui roubado, fui roubado. O PT vai destruir o Brasil, afirmava Bolsonaro, segundo o militar. Cid ainda teria relatado à PF que a frustração com a derrota foi tamanha que teria causado a erisipela, uma infecção na perna decorrente da queda de imunidade. Bolsonaro também indagava ao ajudante de ordens o que iria fazer com o povo que está na rua, em relação aos apoiadores que se aglutinavam nas portas dos quartéis, após ele ter incitado há anos que poderia convocar um golpe de Estado caso fosse derrotado. O presidente queria encontrar uma fraude. Isso ele realmente queria. Em cima da fraude daria para fazer alguma coisa, afirmou o tenente-coronel, sem definir o que seria alguma coisa.